Vamos marcar de jogar futebol. Nossa. Fique à vontade. Olha aqui, e aí você foi com seus pais? Ou você tá sozinho lá? Eu ainda tenho um caso aqui, né? Sim. E eu preciso, querendo ou não, ter uma via minha aqui em São Paulo, porque tem reuniões que são aqui e tal. Então, meu pai e minha mãe trabalham comigo. Eles trabalham junto. Então, meu pai foi pra lá porque a gente também, em questão da música, lá tem a gravadora, eu assinei com a Sony e tem Chique, outras gravadoras. né? Obrigado. Ainda estou em processo de aprendizado. Maravilhoso, parabéns. E aí, obrigado. E aí, tem outras gravadoras também, tem outros produtores que a gente quer conhecer, que são lá do Rio e que a música lá no Rio é muito forte. E eu preciso ter meu pai lá. Tanto é que minha mãe fica aqui e aí tem, por exemplo, uma reunião. A minha mãe vai pessoalmente, eu vou virtualmente. Ah, entendi. Então fica os Ah, dois. é bom. Né? É bom. Mas é calma bom. aí, no Rio a música é mais forte então que aqui em São Paulo? Não é que é mais forte, mas dependendo do seu ramo, ela é muito forte. Ela Entendi. é muito forte. Entendi. Assim, a Sony é lá, a Warner é lá, algumas gravadoras são lá, entendeu? E querendo ou não, questão de rádio e tudo mais, as rádios lá no Rio são muito fortes. Então, todas essas vertentes, sabe? Entendi. Mas, e como que você se descobriu cantor? Porque tem uma música sua que é do seu personagem também, né? Não é isso? Tem. Ela virou do personagem, Virou. né? Isso, foi exatamente por conta do personagem. Ah, O meu personagem ele é muito musical. E tanto é que na novela eu acho que eu tinha 8 músicas, assim. Mas não eram músicas minhas. Calma, mas você se descobriu cantor na novela? Na novela. que isso. Gente, Cheguei sua na vida é novela muito e louca. falei, sou cantor. É, Mas... eu acredito que tudo é providência. Tudo é o lá de cima que me mexe, sim. me move. E assim, eu tinha 8 músicas, o meu personagem, aí era uma da Melinha, um forró, uma outra coisa ali, outra coisa pra cá. E que eu sempre tava com violão, sempre tava tocando, então meu gosto por música foi crescendo cada vez mais. Aí eu já fiz show, tanto é que no primeiro ano que a novela tava exibindo, eu e a Poliana, a Sofia, a gente fez um show lá em Fortaleza, que a gente não esperava nada, mas a gente lotou o estacionamento de um shopping grande lá. A gente conseguiu 10 mil pagantes, mais a galera que ficou em volta. Então, assim, era uma galera que tava em peso com a novela. Indo como João e Poliana. Indo como João e Poliana. Tá. Teoricamente, porque a gente cantava como eu não tinha música na época, Aham. a Sofia tinha. Então eu cantava as músicas do personagem. Então, tipo, eu me apaixonei pelo palco, eu me apaixonei por música, eu me apaixonei por aquilo. Sim. E aí cheguei a fazer outros shows aqui em São Paulo, em Recife, na Bahia, enfim. A gente foi viajando no tempo que dava. Então, por exemplo, Que gravava legal. sábado, aí viajava sábado, pra domingo fazer o show, voltar já pra gravar segunda. Então, Caraca, gente. mas eu fui me apaixonando com isso, eu fui me apaixonando cada vez mais. E aí, quando deu tempo, finalizou a novela, eu consegui ter um tempinho a mais, eu falei pro meu pai, agora eu quero me dedicar à música. E o violão, então, você aprendeu pro personagem? Ou você Isso. já tinha tido contato antes? Eu já tinha tido um contato, mas esqueci tudo, e aí quando eu soube que eu ia fazer o personagem, já comecei a fazer aulas, porque me falaram. E aí o SBT sempre estava me dando um amparo, sempre tinha um professor de violão lá comigo. Se tinha música, se tinha que tocar ao vivo, ele estava junto, me ensinando e tudo mais. Que e legal. aí, convivendo com isso, eu me apaixonei, sabe? E a sua última... A vida de novela? Isso. Você lançou Em janeiro. em janeiro. Tá, mas e aí acabou indo pro personagem? Não. Que música que foi pro personagem? Não teve uma música sua pro personagem? Teve. A Jeito Simples. Jeito Simples foi minha Tá, primeira então, música. Então Vida de Novela é a segunda que você lança? Isso, é a segunda Tá. que eu lanço. Jeito Simples foi a primeira música que a gente lançou lá na pandemia. A gente ia lançar... Na hora que a gente ia lançar, começou a pandemia e música é assim, tem algumas coisas que você precisa ir até tal canto pra certificar, pra direito de tudo. Essa parte eu deixo pro meu pai, eu acho essa parte chata. Eu gosto é de criar. E aí, a gente lançou essa música entrou na Poliana Moça, como tema de João e Helena. E Vida de Novela, a gente lançou logo após a Poliana Moça encerrar as gravações. A gente lançou agora em janeiro, Ah, entendi. dia 13 de janeiro,
que foi com participação no clipe com a Larissa Manoela, minha amiga, sempre falo pra ela, inclusive, beijão Larissa, sempre falo pra ela que me inspiro demais como a pessoa que ela é como profissional. E eu tive essa felicidade dela aceitar esse convite, confiar em mim nessa música, lancei e agora tava no Rio, a gente já encontrou um produtor lá, já fizemos outra música e tamo indo. Tá, e aí, que hora que você compõe? Então, No banheiro, fazendo... Agora, deixa eu anotar aqui a rapidinho. gente tá... Mas não, a composição pra mim, na verdade, tem que ser um mood, sabe? Eu preciso, se eu tô na gravação, não dá. Eu tô com a cabeça na gravação. Se eu tô na praia, eu tô com a cabeça no futebol. Se eu tô em outro canto, Tá não, focado. não, tô focado. Então, a música tem que ser direto. Eu fui recentemente, na semana passada, conhecer uma galera nova, um produtor novo, uma gravadora nova. E aí, chegando lá, eles me apresentaram o produtor, e a gente começou a conversar, ele começou a fazer um solo de guitarra e começou a fazer uma pegada no violão, e aí foi criando, e a gente criou uma música em cima disso. Então, eu cheguei lá 11h40, a gente entrou no estúdio, quando era 1h30 que a gente foi almoçar, a gente já tava com a música pronta. Então, tem que ser no mood, sabe? No Eu tenho foco que estar no mesmo, foco a hora ali. que for pra produzir, você Eu tá tenho que ali. estar escutando a música junto com ele e conversando sobre música e sentindo a música, dando ideias sobre música, Sim. que aí a inspiração vem. É quando você tá, tipo, muito focada naquilo mesmo, né? Isso. Porque tem gente que consegue compor, você escuta a música, Tá melodia, maluco. nada, só escreve com o toque aqui na cabeça, Aham. né? Sei lá como fala, a batida. O BPM. Mas tem gente que precisa, tipo, estar focado ali, Exato. né? Isso teoricamente me Numa sala. ajuda. Porque, assim, eu gravo a semana toda, quando chega quarta eu falo, agora tá, é música. E aí eu já foco na música e a gente já consegue produzir alguma coisa naquele dia, não precisa de muito tempo e tudo mais. Que você falou, por exemplo, tem a história do Charlie Brown Jr. Charlie Brown, ele compôs uma música, eu não vou me lembrar qual agora, quando ele tava comendo uma pizza. Então a música dele foi composta numa caixa de pizza. Caraca. Então, composta, tá certo? Tá certo, né? Ele É, pegou eu ouvi outra coisa, mas tudo bem. Eu ouvi outra coisa. Com- Com bosta. Co- Ela Então, tem um... Eu tenho neurônio mesmo. tudo bem, tudo nosso. Composto, tá certo. Composta numa Caixa de de papelão. Mas eu não Aham. sou assim, definitivamente. Se a pessoa chegar pra mim, compõe agora! Eu falo, Não "Ih, vai. Mas não a vai. vida de Vai. novela você fez quando? Vida de novela eu fiz durante a gravação. Só que como... Porque foi inspirado no seu personagem? Não, foi inspirado na minha vida. Na De Ela novela. fala, vida de novela, Foi inspirado em mim. profissional, vida com você, é vida... Exato. Tá. E aí ela fala sobre a vida de novela, o que é a vida de novela, corrida. Aí eu coloco na música, respondo depois de 3 dias no Zap, relaxa que eu não entro mesmo. Então eu respondo depois de 3 dias mesmo. Então assim, foi a rotina, foi a Tá. minha rotina de novela, gravação, vida pessoal. Entendi. E eu quero saber como é que foi pra você... Por que você pensou na Larissa? Como é que foi o convite pra ela? Ah, não foi muito difícil, né? Quando você olha assim, precisamos de uma parceira pra gravar a primeira que a gente pensa. Na verdade, a gente não tinha pensado, eu e meu pai, a gente não tinha pensado, eu preciso dar os créditos, porque se eu chegar em casa e minha mãe não tiver ouvido os créditos pra ela, eu não entro em casa. Tá. O meu pai, a gente não tinha pensado nela. Por quê? Porque a gente tá começando no meio da música. Aí a gente falou, vamos começar devagar? Vamos na humildade aqui, vamos aos pouquinhos e tudo mais. Vamos fazer um clipe mais simples e tudo. Aí minha mãe, não, acho que não. A minha mãe, não vai ser desse jeito, não. Ela, vamos chamar a Larissa. Eu, hã? Vamos chamar a Larissa. Aí meu pai, não, dona Andréa, pelo amor de Deus, Larissa... que é isso, calma, a gente tá começando. Ela falou, não, pode deixar que eu passo uma mensagem aqui pra Silvana, pra mãe dela e tudo mais. E já passou mensagem, a Silvana respondeu, a gente mandou a música, a Lari ouviu, a Lari topou e aí já tava Pronto. certo. Aí o meu pai, Tá bom. Não vai tá começar bom, nada, não assim, já vai, vamos... vamos na pancada, vamos os na dois porrada. É por isso que eu falo sobre confiança. Dela ter confiado isso em mim, dado essa confiança em mim. Porque realmente a gente tá começando no meio da música. Eu tive já novela, já tive musical, inclusive, que eu quase esqueci de falar.
E tive o filme e tudo mais, mas a música em si, a gente tá no início. A gente tá começando a caminhar. E aí minha mãe teve a brilhante ideia de chamar a Lari, ela confiou na gente. Gravamos em um dia esse clipe. Aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo mesmo. E foi maravilhoso, foi uma mistura de trabalho com curtição. Sim, amizade. Ah, com certeza. Calma, quando você assinou com a Sony mesmo, que você falou? Eu assinei em janeiro, né? Ah, então Janeiro. foi junto com o, Sim, foi junto. com Foi o junto. clipe? Foi basicamente junto. Porque foi com a Sony que a gente Com a lançou. Sony. Que Entendeu? mara. Então a gente assinou no início de janeiro e a gente já lançou a música como Sony Music. Tá, e essa sua relação com a Sony? Você que foi atrás, eles vieram, como é que Na foi? verdade, eu acho que foi mútuo, porque eu tava querendo começar, eu já tava nessa pegada de música, a gente conheceu uma amiga nossa, que é um amigo dela, que trabalha na Sony, e ela falou, cara, eu tenho que te apresentar o Igor, ele tá começando agora e tudo mais, pererê, pará. E aí a gente marcou um almoço totalmente despretensioso, e de lá surgiu um contratinho pra gente entrar de Sony Music. Que massa, E Simão. foi maravilhoso.